Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. A junção de calor e umidade causou instabilidades não só aqui em Pouso Alegre, como em vários municípios aqui do sul de Minas e provocou chuva isolada e em alguns lugares até forte. Nós recebemos imagens do André Lopes, lá da região do Cidade Jardim, que acompanha o nosso programa, e ele mostrou a chegada dessa chuva. Inclusive ele ficou bem assustado com a quantidade e a força dos ventos que estavam passando por lá naquele momento. Mas foi uma chuva passageira, graças a Deus a gente não teve nenhum transtorno, nem queda de energia. E isso aconteceu devido à junção de várias nuvens e a combinação desse calor e umidade. A gente acompanha aqui no satélite que até por volta ali do meio-dia, Pouso Alegre estava bem tranquila, sem nuvens, mas aí ela veio influenciada por um corredor de umidade que vem do litoral paulista e isso causou essa chuva. Já olhando pela perspectiva do satélite, a gente observa ainda que não tinha muita nebulosidade aqui em Pouso Alegre e de repente se formou rapidamente e é aí que mora o perigo. No último boletim, eu recebi uma pergunta de um espectador que falava sobre a aplicação dessa velocidade dos ventos, né? Muitas pessoas, a hora que a gente fala 100 km por hora, 50 km por hora, não sabem por onde se guiar. E eu trouxe para vocês uma medição da Climatempo para uma situação real, para que você possa acompanhar de uma maneira mais prática. E aí a gente tem em níveis, tá? E eu coloquei em cores diferentes para vocês saberem assimilar. Para começar, a gente tem o sentido de observação de 40 a 50 km por hora, que são quando você observa grandes galhos de árvores se mexendo, em movimento, tá? A partir daí, chegando a 70 km por hora, não só os galhos, mas a árvore inteira se agita com esses ventos. Já passando para o alerta vermelho, que é até 90 km por hora, a gente já passa a ter risco de queda de galhos de árvore e também danos a edificações, construções. Partindo daí para a situação de perigo, que é acima de 91 km por hora, aí sim a gente tem riscos consideráveis de queda de árvores inteiras e também danos aí a edificações e construções. Então sempre que você ficar na dúvida aqui, além do nosso alerta, você pode olhar para o horizonte que vai entender mais ou menos essa questão da classificação dos ventos, tá? Dessas rajadas. Agora falando dessa quinta-feira, a gente não vai ter nenhuma frente fria influenciando para a chuva aqui no sul de Minas, somente essa combinação de calor e umidade. Aqui no sul de Minas a gente tem um alerta até as 9 da noite dessa quarta, podendo estender até a parte da manhã dessa quinta-feira, dia 17, que é a respeito dessas rajadas de vento e também temporais que podem acontecer devido a essa combinação. Aquela área de baixa pressão que estava próxima aqui do centro-oeste já se deslocou para o Paraguai e ela vai parar de impulsionar a umidade do norte do país, que são aqueles ares mais quentes e que causam essas chuvas mais fortes. No nosso mapa a gente observa essa tendência desde a parte da manhã, isso vale para quase todo o sudeste, tendência de chuvisco, pancadas isoladas, então leve o guarda-chuva. À tarde a situação tende a melhorar um pouco e à noite o tempo firma novamente. Falando agora do mapa de risco, como eu disse, sul de Minas, região do Vale do Paraíba, pegando até um pedaço do estado do Rio, tem tendência para temporais até as 9 da noite dessa quarta-feira. Então fiquem atentos, porque pode chegar aí esses ventos até 100 km por hora, a depender da situação, tá? Esse alerta é em conjunto do IMET e também do CEMADEM. Agora, nessa área que corta Triângulo Mineiro e vem até o norte de Minas, região de Januária, a gente também tem um alerta, mas aí é de perigo potencial, que deve acometer a região até às 10 horas da manhã desse dia 17, quinta-feira, isso por conta do solo que já está saturado nessas regiões, que vem recebendo bastante chuva, então tem tendência para alagamento e possível movimentação de terra também. Agora falando das temperaturas aqui para o nosso sul de Minas, Pouso Alegre com tendência de névoa ao amanhecer alcança os 31 graus durante a tarde. Como eu disse, não é descartada a possibilidade de chuva passageira, isolada. Itapeva também com a mesma tendência, 28 graus durante a tarde, com um pouco mais de nebulosidade. E Piranguinho, aí com garantia de chuvinha, mas é 0,4 milímetros, também alcança os 31 graus, assim como em Pouso Alegre.